Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Augusto e hoje eu trago mais um vídeo para vocês sobre a plataforma do InsightSub, a plataforma industrial de internet das coisas da Siemens. E o vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa bidirecionalidade, ou seja, a gente tanto receber dados para o InsightSub quanto enviar dados do InsightSub para o nosso sistema ou nosso dispositivo, ou até mesmo para a nossa máquina local, que é o que eu vou estar fazendo aqui agora. Então, mostrar um pouco mais do poder da plataforma. E estou pensando também em fazer alguns vídeos desde a criação de conta, caso você não tenha. Fazer uma série de vídeos, né? Desde a criação de conta até a implementação de algumas formas de conexão, a demonstração de alguns aplicativos também, como, por exemplo, o que a gente tem aqui, o Monitor, o Asset Manager, o Developer Cockpit, o Visual Flow Creator, enfim, alguns aplicativos que a gente tem aqui, tanto no ambiente gratuito quanto no ambiente de assinatura de alguns aplicativos, e também alguns tips and tricks que a gente tem, né, algumas dicas e funções legais que a gente tem no InsightSub que não é muito fácil de. Não está muito explícito na documentação e não tem muita coisa na internet comentando sobre, tá? Então, estou pensando em fazer esse apanhado de vídeos. E, enfim, deixa nos comentários o que você acha. Hoje a gente vai estar fazendo essa questão de bidirecionalidade. Então eu vou estar utilizando o Node-RED aqui na minha máquina local, pode ser em qualquer outro ambiente, caso você tenha um Node-RED na nuvem, alguma coisa. E a gente vai estar também utilizando o ambiente gratuito que eu tenho aqui. Então todo mundo que criar conta vai ter o mesmo acesso que eu. E também a gente vai estar utilizando esse carinha aqui, o Visual Flow Creator, para fazer esse envio de dados. Eu não vou estar ensinando como que instala o Node-RED e tudo mais, porque acho que vai tornar um vídeo um pouco longo e um pouco cansativo. Então eu vou deixar na descrição como que você instala o Node-RED, alguns vídeos no YouTube e documentação, mas é um processo bem simples, não tem muito estresse. E para essa conexão de bidirecionalidade, a gente vai estar utilizando o protocolo MQTT, que é um protocolo leve, permite essa comunicação entre cliente e servidor, entre clientes, na verdade, e a gente consegue também implementar em vários dispositivos IoT. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu ambiente, eu vou criar uma máquina, eu vou criar uma instância de máquina no InsightSub. Então, abrindo aqui a tela do InsightSub, e para eu sempre criar essa instância de máquina, eu vou utilizar o aplicativo do Asset Manager. A ideia desse vídeo é que a gente consiga pegar dados do InsightSub e implementar no nossa máquina local um histórico desses dados, tá? Ou pelo menos os valores desses dados, tá? De uma forma muito simples, não vou entrar muito em detalhe de programação nem nada, mas só para mostrar do que a plataforma é capaz e naquela questão de dicas que eu comentei um pouquinho mais cedo no vídeo, posso pensar assim em implementar essas questões um pouco mais avançadas de como ter um histórico de cada máquina, como aquisitar dados de várias máquinas ao mesmo tempo, enfim. Então, é, são dicas aí para um plano futuro, tá? Mas, de primeiro momento, então, Asset Manager é onde a gente faz o gerenciamento de nossos ativos, variáveis e modelos de máquina. E sempre que a gente for criar uma máquina nova, a gente vai abrir aqui os aspects, tá? Então, expande aqui os aspects. E aqui eu já tenho aqui alguns modelos que ele já me traz, né, de conjuntos de variáveis. A gente vai criar o nosso, eu não vou entrar muito a fundo, tá? Porque, como eu comentei, a questão é mais de bidirecionalidade, não é sobre os aplicativos e a plataforma em si. Então, vou vir aqui em criar aspect. Então, eu vou criar o meu conjunto de variáveis. E aqui eu vou colocar vou colocar o meu conjunto de variáveis de teste vídeo, tá? Teste, então posso hífen teste vídeo. Ela é do tipo dinâmica. E as variáveis aqui, eu vou adicionar duas variáveis, tá? Vou adicionar uma velocidade, por exemplo. Velocidade é do tipo. Vou colocar todo mundo inteiro. Velocidade e ligado barra desligado. Acho que barra eu não posso colocar. Olhando. Hífen. Hífen também não, então é underline. Legal. Então eu criei aqui duas variáveis, velocidade do tipo inteiro e ligado e desligado do tipo booleano. Vou dar aqui um salvar. Criei já meu conjunto de variáveis. Agora irei criar o meu modelo de máquina, né? Quando for criar várias máquinas, qual modelo que essas máquinas se basearão. Então, vou vir aqui no type, aqui na esquerda, asset type, e aqui eu tenho alguns modelos já, né?
Eu tenho o Basic Agent, que são algumas formas de conexão básicas que a gente tem. Eu tenho o OPC-UA, eu tenho dispositivos Edge, né? Então, computação em borda. Enfim, eu vou colocar aqui criar um novo já, que a gente não vai entrar muito a fundo nesse carinha. Criar um novo type. Vou colocar aqui o nome de type vídeo também. E aqui você pode colocar o que você achar mais interessante, tá? Type vídeo. Colocar, por exemplo, o modelo da sua máquina, máquina mecânica, máquina elétrica, por exemplo. E aqui nesse campo aqui inferior, em Aspects, bem, deixa eu passar por cada ponto aqui, né? Então, descrição, se você for criar algum tipo de modelos, qual que é a descrição para esse carinha daqui? Então, para você de uma coisa rápida, né? 255 caracteres, é só para você bater o olho e já saber o que é. Se você quiser sempre que for criar um modelo dessa máquina, colocar uma imagem, você pode também. Variável, essa variável que ela é variável estática. Então, qual que é a ideia? Que você coloque, por exemplo, o nome do cliente, local de compra, data da compra. São variáveis que não precisam necessariamente de um ponto na linha do tempo. Então, você pode colocar essas variáveis aqui também como forma de variáveis estáticas. E aspects é o de fato que a gente criou ali, né? A gente criou um passo anterior. E é o que eu vou adicionar aqui agora. Então posso colocar um add aspect, pesquisar aqui pelo nome, ou dar um browse aspects e procurar o que a gente criou. Então tem aqui, ó, teste de vídeo, on aspects, teste de vídeo. Posso colocar mais de um aspect, então vamos supor que eu tenho várias áreas do meu motor, ou da minha máquina, e vamos supor que eu tenho motor 1 e motor 2. Esses dois motores contemplam as mesmas variáveis. Então, ao invés de eu ter que criar dois aspects para isso, eu posso utilizar o mesmo aspect para representar esses dois motores, essas mesmas variáveis. Teste de vídeo, vou dar aqui um adicionar. Aqui ele já me fala qual que é o aspect que eu estou puxando e qual que é o ponto, né? Só para explicar aqui, vou adicionar aqui mais um. Ele não permite que eu tenha o mesmo nome de aspect no meu type, né? Então aqui entra aquela questão que eu comentei do motor. Então aqui seria, por exemplo, o motor 1 e aqui motor 2. Então eu não posso ter o mesmo nome, porque na hora que você vai fazer a identificação de variáveis, o apontamento de cada valor para cada variável, você tem que ter essa distinção, né? O ID do aspect é independente, mas o nome tem que ser diferente, tá? Aqui eu vou colocar só um, e aqui eu vou colocar o teste... Deixa eu apagar e colocar de novo. Vou colocar o apagar vídeo aqui, tá? O apagar vídeo não, vou colocar aqui o teste vídeo. Teste vídeo, dá um add, dá um salvar. Legal, criei agora o modelo da minha máquina. Ou seja, sempre que eu for criar uma máquina que contemple essas variáveis, ligado, desligado e velocidade, eu posso simplesmente criar baseado neste type daqui, tá? No vídeo de aplicativos de Asset Manager e dicas, né, eu vou ensinar como que você pode criar uma hierarquia ou como você pode popular, vamos colocar assim, esse carinha um pouco mais a fundo, tá? Um pouco mais parrudo, para você de fato ter a representação da sua máquina do jeito que você quer. Aqui no canto superior direito, eu posso colocar aqui um Create Asset, ou eu posso fazer da forma antiga, que é aqui na esquerda, eu tenho esse primeiro carinha aqui, que é os Assets. Então posso vir aqui nesse cara, e aqui ele vai mostrar toda a lista de assets que eu tenho. Então eu vou vir aqui em Create Asset. O asset type eu vou pesquisar, então é aquele vídeo que a gente acabou de criar, type vídeo. Show details, ele vai mostrar como que é esse cara e quais aspects ele possui. Esse variables aqui é aquela variável estática que eu comentei, então data de compra, local de compra, nome do cliente, enfim. O nome do meu ativo, agora aqui de fato, vou colocar, por exemplo, asset vídeo, bem criativo. Aqui eu acho que no asset eu posso pôr espaço, posso pôr espaço, underline, hífen. Acho que não posso pôr hífen por causa da URL, mas descrição também, caso você queira colocar uma descrição para esse ativo. Localização, onde ele está localizado. Imagem, se você não criou uma imagem no type, você pode colocar uma imagem aqui direto especificamente só para esse ativo daqui, para esse asset. As variáveis, ele puxa do type, então você não consegue adicionar uma variável no asset, e sim no type. E variáveis estáticas é a mesma coisa ali do type, tá? Vou dar aqui um salvar. Legal, criei o meu ativo, de fato, criei a instância do meu ativo, né? Como eu não coloquei nenhuma forma de conexão, então ele vai ficar com nenhum plugin, né? Que é como a gente chama aqui no Insight Sub. E no vídeo de criação de máquinas, de um pouco mais a fundo, eu
eu ensino como que, eu demonstro como que a gente faz essa conexão, tá? Mas no geral, legal, criamos nosso ativo. A gente não tem nenhum dado, de fato, que a gente acabou de criar, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos 9 quadradinhos para a gente abrir um cara chamado Visual Flow Creator, né? Que ele é a instância do Node-RED no Insight Sub. Então, posso abrir aqui esse cara. E aqui, logo de início, ele já me traz uma demo, né? Que é o meu celular. Então, eu posso, por exemplo, pegar aqui meu celular e fazer uma conexão com o meu Type, né? Com o Type que eu já tenho pronto ali, e ele é um giroscópio. Então, eu posso ficar mexendo e ele vai, através do gráfico, ele vai demonstrar todo esse resultado que a gente vai estar vendo aqui, né? E no caso, eu não vou estar utilizando ele, eu só vou estar utilizando o. Vou criar um novo nó e a gente vai utilizar o MQTT. A gente não vai utilizar esse carinha daqui, tá? Expandir aqui esse cara. Só até um adendo, né? Aqui na Siemens tem um colega que é o professor César. Ele é um cara que também gosta. Ele adora Siemens e ele sempre tá explorando novos conteúdos da Siemens. Ele já até explorou esse carinha daqui, então eu vou deixar o link do vídeo dele para vocês poderem ver como é que funciona essa questão do celular. Pra gente também não perder muito tempo mexendo nesse carinha daqui, tá? Então, eu dei 2 cliques aqui na barra superior para criar esse meu ambiente aqui de trabalho aqui no Node-RED. E eu vou puxar 2 carinhas aqui, tá? Eu vou descer aqui na esquerda e vou puxar esse bloquinho, o MQTT in, o MQTT out. Eu vou subir um pouquinho mais. E nesse campo azul aqui de dashboard, eu vou puxar o slider também, independente onde eu coloque, tá? Eu vou só puxar ele. E o gauge aqui também, tá? Legal, puxei aqui esses caras. Vou colocar aqui em cima, vou procurar o debug, o nozinho de debug. Vou procurar o nó de inject. E, para a gente poder escrever nas variáveis, eu vou puxar lá em debaixo esses campos aqui, tá? O Industrial IoT. Esses nós aqui, eles são nativos do Insight Sub, então não tem como você pegar esse cara e colocar no seu ambiente de trabalho local, ou alguma outra nuvem que utilize o Node-RED, tá? Então eu vou colocar aqui para ele ler time series, que é esse nozinho aqui, ó, read time series, e o write time series, que ele vai escrever o time series, tá? E aí no vídeo de explorando um pouco mais as aplicações, eu posso passar por cada um e mostrar para vocês um sisteminha bem legal de ler arquivo, enviar arquivo, notificação e tudo mais, bem completinho. Mas no geral é esse carinha aqui, são esses dois que a gente vai utilizar, tá? Para ler e escrever dados. Legal. Temos aqui nosso ambiente de trabalho. Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui no msg.p, no debug, né, onde está escrito msg.payload. Vou dar 2 cliques. Aqui no output eu vou tirar de msg, vou colocar complete msg object, dar um done, dar um save. Legal, então isso aqui vai mostrar a mensagem completa, sem nenhum filtro, sem nenhum tratamento, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, então agora eu vou criar a minha conexão com o broker do Insight Sub. Eu vou vir aqui nesse símbolo de hambúrguer, aqui no canto superior direito, e vou vir aqui em MQTT Management, né, o penúltimo item. Talvez conforme você veja esse vídeo, dependendo do momento que você veja esse vídeo, talvez mude alguma coisa, mas no geral vai ser sempre essa configuração daqui, tá? Username, como que funciona, né? Para a gente logar no broker do Insight Sub, a gente precisa fazer via usuário e senha, não é certificado, tá? Então é usuário e senha. Então aqui eu vou colocar meu usuário, né? Vou colocar aqui então, vou colocar Siemens mesmo, não tem muito problema. A senha, ela precisa cumprir esses requisitos, então o mínimo 12 caracteres, uma mistura de maiúsculo e minúsculo, letras e números e caracteres especiais contendo esses daqui. Então eu vou colocar aqui uma senha. Criei aqui minha senha, não vou falar qual é a senha, porque daí vocês vão poder acessar aqui a plataforma. Mas, vou colocar aqui um add user. Pronto, criei aqui minha senha. Aqui ele me fala qual que é o meu username, então sempre que eu for logar na plataforma, utilizar este broker, eu preciso utilizar este username. E aqui em cima ele me fala quais campos eu tenho que cumprir
eu tenho que preencher na minha máquina, né, ou qualquer outro aplicativo que utilize o MQTT, para eu poder me conectar nesse broker do Insight Sub. Então o que ele me fala? Né, vou dar aqui um close, vou dar aqui um save. Então legal, criamos o nosso acesso ao broker. Agora eu vou abrir a instância do Node-RED, tá? Ou, no seu caso, se você for fazer via MQTT, pode ser, por exemplo, o MQTT-X, o Mosquito, qualquer software que utilize do protocolo MQTT para se comunicar. Aqui no meu caso, então, eu vou puxar o debug, o nozinho de debug, o nozinho de inject. Aqui eu já estou no meu ambiente local, tá? Vou puxar, descendo um pouco mais, o MQTT in, o MQTT out. Descendo um pouco mais. Eu baixei, né, localmente aqui na minha máquina também os dashboards, então eles estão aqui embaixo. Então eu vou colocar também um slider, um gauge. E para a gente fazer a questão de bidirecionalidade, eu vou subir aqui um pouquinho mais. E eu tenho esse cara aqui, o storage, o write file. Então eu vou colocar aqui esse cara. Vou dar um deploy na minha máquina local, novamente na minha instância local. E aqui ele já me acusa de 2 erros, né? Que o broker não está configurado. Aqui de fato a gente colocou 2 blocos MQTT e eles não têm nenhum broker configurado. O que eu vou fazer? Eu vou expandir algum deles, só para a gente poder criar também o nosso broker. Então eu vou vir aqui no campo server, o primeiro campinho aqui que ele já aparece, caso você não tenha feito nenhuma configuração, ele vai estar vazio. Caso você tenha, clique aqui em Add New MQTT Broker, clique aqui no lápis. A gente vai colocar um nome para esse cara, então eu vou colocar MQTT VFC Insight Sub. Só para eu não esquecer qual que é esse carinha daqui, Insight Sub, tá? O server aqui, né? Agora a gente vai fazer um vai e vem do Visual Flow Creator, a instância do Node-RED no Insight Sub, pro Node-RED, né, na minha máquina local. Então, qual que é o server? Eu vou voltar aqui para a minha instância do Node-RED no Insight Sub, nos 3 tracinhos, MQTT Management, MQTT Broker Address, o primeiro item aqui, eu posso copiar tudo, dar um colar. Dependendo de qual aplicação você utiliza, ele reclame porque ele tem o MQTTS na frente, tá? Então você tem aqui ou tirar esse cara e colocar na porta manualmente a 8883, ou você pode só copiar e colar sem nenhum problema. Conexão automática é para sempre que rodar o nó ou dar o deploy ele já se conecte. A segurança, né, o security aqui. Username é aquilo que a gente tinha visto. Então vou voltar lá no Visual Flow Creator. Username aqui embaixo eu posso copiar esse cara e colar. Password, a senha que a gente criou para esse usuário. Coloquei aqui minha senha. Conexão. Aqui a gente vai colocar o broker, o Client ID. O Client ID nada mais é do que o username. Então, Ctrl C aqui no username, Ctrl V, hífen e um ID único. Então, vou colocar, por exemplo, teste. Pode ser um número, alguma coisa. Por quê? Está escrito aqui, ó, Client ID, né? No Visual Flow está escrito Client ID. Should match this pattern. Então, ele tem aqui o tenant, o username, que é esse cara daqui de baixo, e um identificador único. Legal. Coloquei aqui, vou dar um deploy, vou dar aqui um add. E aqui no tópico, eu vou colocar o tópico para eu enviar a mensagem, tá? Que aqui é o MQTT out, é o de enviar mensagem. Para enviar mensagem, eu preciso seguir esse cara aqui, ó, publish topics, tá? Então eu copio este não preciso copiar necessariamente, mas enfim, vou copiar este cara daqui. Voltar aqui para o Node-RED, dar um Ctrl V. E aqui ele já me fala VFC, IoT, né, meu tenant, username Siemens, que é o que eu tinha criado, meu username, e o tópico que eu quero. Então vou colocar enviar dados. Enviar, só enviar. QoS, né, o Quality of Service, eu vou colocar 0, porque tem que ser 0. Pode ser, na verdade pode ser 0, 1 ou 2, mas eu vou colocar 0 pra gente não ficar fazendo muitas configurações. Vou dar um done. Vou fazer a mesma coisa no sub, né, que é esse aqui de baixo, que é o que nozinho ele sai, não entra. O tópico, e aqui ele me fala qual tópico que eu tenho que me escrever. Subscribe topics should match this pattern. Então, Ctrl C nesse carinha daqui, Ctrl V. O hashtag nada mais é do que tudo que tiver dentro deste cara daqui, você me notifique, né? Você me envie mensagem.
Então, mas se eu quiser, por exemplo, posso colocar aqui o Siemens barra enviar, porque daí eu só vou receber dados deste tópico aqui em específico, né? Mas como a gente só tem um tópico, não tem dispositivos conectados, então eu vou colocar qualquer um aqui, vou colocar 0. Vou dar aqui clica aqui no server, né? Para eu poder selecionar qual que eu quero. Então eu tenho aqui MQTT, VFC, Insight Sub, down done, down deploy. Confirmar deploy. E agora eu vejo que meus dois nós estão conectados. Caso o seu não esteja conectado, verifique a senha, se você colocou certo, né? Verifique a senha, o username, o client ID, se está certinho, o broker, o endereço do broker. E se o estiver dando erro, verifique se no subscribe, no nozinho aqui de subscribe, você colocou o broker correto, tá? Então dá um deploy. Legal. Estou inscrito, né? Estou cadastrado já no servidor do Insight Sub. Então eu vou pegar aqui esses nós, vou separá-los aqui para ficar de forma organizada. E pronto, daqui eu já criei o meu sistema de comunicação bidirecional, tá? Então eu posso tanto receber dados quanto enviar dados ao Insight Sub. Então agora a gente vai de fato fazer isso, tá? Então o que eu vou fazer? De uma forma muito simples, eu vou pegar na leitura aqui do meu nó, né? No meu VFC aqui, VFC IoT barra hashtag. Eu vou colocar esse nozinho aqui, esse write file, porque eu quero escrever na minha pasta, no meu dispositivo local, os dados que eu recebi deste broker. Então eu vou expandir aqui esse cara. O file name, né? O file name path. Eu vou abrir aqui uma pastinha que eu já criei. E eu tenho aqui, né? Meu disco rígido, meu endereço de pasta e o MQTT aqui no final, tá? Aí pode ser qualquer pasta que você tenha. Vou colocar aqui para ele salvar. A ação, ele pode ou append to file, ou seja, ele vai ler o arquivo anterior e vai colocar uma linha a mais. Overwrite, ou seja, ele vai apagar e vai sobrescrever, ou ele vai deletar o arquivo. Eu vou colocar o append para a gente fazer aquele negócio que eu comentei de histórico dos meus dados, tá? Como que ele vai colocar uma nova linha, né? Barra N para cada payload ou não, né? Ou vai colocar tudo na mesma linha e vida que segue. Eu vou colocar aqui para ele colocar sempre numa barra N, para ele colocar uma linha nova. Colocar um no diretório, caso eu não tenha. Então, caso eu coloquei aqui um diretório e eu não tenha, ele vai criar sozinho. Como eu já tenho, eu não preciso. E aqui no final, você precisa pôr, se não me falha a memória, o barra e o nome do seu arquivo, né? Então, mqtt, aqui eu vou colocar text.txt, por exemplo, tá? Então, vou colocar aqui um done, dar um deploy. Então, sempre que eu receber uma mensagem, .deploy, ela vai salvar neste endereço e neste arquivo aqui, tá? Vou colocar aqui o debug para a gente poder dar uma leitura. Na verdade, eu vou colocar o debug no subscribe aqui, tá? Vou apagar este link com este write file, só para a gente ver se a gente está recebendo mensagens do Insight Sub. Mesmo esquema, vou abrir aqui o node debug. MSG, complete MSG object, done, deploy, confirm deploy. Vou voltar para o VFC agora. Posso fechar essa tela aqui de configuração. E agora eu vou configurar meu ambiente no VFC, tá? Como que eu vou fazer isso? Então aqui eu tenho os mesmos nós, o de se inscrever, o de receber mensagem e o de enviar mensagens, tá? Então como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como que eu quero ler mensagens do meu ativo? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um fluxozinho só para eu poder enviar mensagens para aquelas variáveis que a gente criou, tá? Então eu vou colocar aqui o timestamp para write time series. Vou expandir esse timestamp aqui. Vou colocar número, o tipo, né, do payload, vou colocar aqui number e vou colocar aqui 10. Vou dar aqui um done. Write time series. Vou colocar aqui nos 3 pontinhos. Vou selecionar o meu ativo, teste vídeo e como ele é o inteiro, então velocidade. Vou dar aqui um OK. Vou dar aqui um done, dar um save. Legal. Então sempre que eu apertar esse botão, ele vai escrever 10 neste meu ativo aqui. Vou fazer a mesma coisa para o meu ligado e desligado. Aqui eu estou fazendo de uma forma muito simples, tá? Esse fluxo aqui, é claro que a gente tem como incrementar, colocar mais funções, colocar para enviar todo mundo na mesma mensagem. Mas só a fim de teste mesmo, né?
Pra vocês verem, eu vou fazer dessa forma daqui. Vou clicar aqui com o botão esquerdo nesse nó aqui que eu vou escrever as mensagens. Vou dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V. Colei. Vou ligar novamente um nó com o outro. No timestamp eu vou expandir. Sair de payload, eu vou colocar boolean. Vou colocar aqui como true já direto. Então vou colocar aqui um done, salvar. Velocidade, vou expandir aqui esse cara. 3 pontinhos. E ao invés de colocar velocidade, eu vou colocar ligado e desligado. Dá aqui um salvar, dá um done. Dá um save. Vamos ver se estamos certinhos. Então enviei aqui um dado. Clique aqui para enviar. Escreveu com sucesso. E o true escreveu com sucesso. Tá? Legal. Então meu fluxozinho de alteração de dados já está feito, tá? Na verdade, deixa eu até fazer aqui o seguinte, colocar aqui mais um inject. E ao invés de 10 eu vou colocar number, vou colocar 100. Pra gente não ficar alterando nesse nozinho daqui, alterar nesse, só apertar aqui o botão. Legal. O que eu vou fazer agora? Já tenho aqui meu fluxo e agora eu vou ler os dados para poder escrever no MQTT. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Read Time Series, vou arrastar ele entre o MQTT e mais o node inject. Então eu vou colocar aqui esse Read Time Series conectado aqui com o MQTT. E aqui o público, o tópico para eu enviar mensagem, que é aquele que a gente já visto. Então é o username Siemens barra e o tópico que você quer enviar. Então, no meu caso, é o enviar. Tá? Então, Siemens enviar, dá um done, dá um salvar. Vou expandir aqui o Read Time Series. Vou colocar o tópico, asset vídeo, teste vídeo e as variáveis que eu quero ler. E aqui, como eu posso ler mais de uma variável, né, então posso colocar para ler ligado e desligado. Vou dar aqui um OK. Qual que é o período, né? Eu quero ler no período de 1 hora ou 10 minutos, por exemplo, 90 dias, enfim. Eu vou colocar aqui 10 minutos. Vou dar aqui um done, dar um save. Então pronto, então aqui já está feito o meu sisteminha para ler dados. Se eu quiser verificar, posso pegar aqui esse nozinho verde de debug, conectar na saída do Read Time Series, apagar essa conexão aqui com o MQTT, dar um save, dar aqui um inject nesse timestamp que eu conectei. E se eu abrir aqui o debug, eu tenho aqui meus dois objetos, minha velocidade e o meu true. Se eu colocar, deixa eu copiar aqui o true também, colocar aqui embaixo, conectar, true, botar false, dar um done, save. Se eu enviar o 100 e o false e colocar para ele ler, ele vai me trazer, já aqui no final, peraí que o read aqui, o false ele não leu. Deixa eu colocar aqui de novo. False, ler. Ele acabou de enviar 2 vezes. Então eu tenho aqui o velocidade 100 e o false aqui como, e o ligado e desligado como false e false aqui, né? Que eu acabei enviando 2 vezes, como eu coloquei para ele ler na hora que eu enviei, então acabou que ele não deu tempo de registrar. Por ser o gratuito, né? Por ser o tenant gratuito, ele tem um certo delay entre as mensagens, tá? Mas se você estiver assinando a plataforma, ela vai ser mais rápida, tá? Então, legal. Então, criei aqui meu sisteminha para enviar mensagens. E agora eu vou verificar se de fato estou enviando, tá? Então, coloquei aqui o enviar mensagem. No nozinho de MQTT, de enviar mensagens para o MQTT, vou dar aqui um deploy, um save. Vou dar aqui um inject. Ele leu, mensagem publicada. Se eu voltar no meu Node-RED, eu tenho aqui, tá? No meu nozinho de leitura, eu tenho aqui já meu tópico. Então, payload é a mesma mensagem que a gente tinha lá no Visual Flow, tá? Então, meu sistema de leitura de dados está funcionando, tá? Legal, beleza, top. E agora o que eu vou fazer? Eu posso colocar para ele sempre escrever esses arquivos, tá? Então ele sempre vai escrever o payload. Então vou colocar aqui como um txt, adicionar uma nova linha para cada payload. Vou dar aqui um done. Vou pegar aqui o debug para ver se ele salvou mesmo. Não preciso colocar um novo. Vou linkar com esse novo daqui. Depois a gente vai utilizar esse gauge aqui, tá? A gente já vai utilizar. Deixa eu apagar aqui este cara. Dar um deploy. Legal. Então aqui qual que é a lógica para acontecer? Para sempre que eu receber mensagem, ele escrever no txt os valores dessa minha mensagem, tá? Então, Visual Flow Creator.
leitura de dados, enviou, veio aqui, mandou a mensagem. O debug mostrou aqui que ele escreveu, né? Que ele fez aqui um file. Vamos ver, abrimos aqui o nosso file. E o text.txt está aqui. Então, a mensagem do JSON que a gente recebeu está na minha máquina agora. Então, eu posso utilizar para qualquer outro sistema. Se quiser colocar em algum Power BI, salvar em alguma coisa, eu posso utilizar esse cara daqui. Então, velocidade, o momento dela, quebra de linha, né? Quebra de linha. Ligado, desligado, true, quebra de linha. Velocidade 100, quebra de linha e por aí vai, tá? Então, legal, Augusto. Agora vamos ver se tá funcionando mesmo aquilo que você comentou de dar o append, né? Deixa eu só fechar aqui esse cara. Que o arquivo tá aqui. Vou sair desse cara. Vou colocar o Visual Flow. Vou colocar, então, 10 de novo e true. Escrevi. Fechar esse cara. Dar um add. Dar aqui a leitura. Abrir aqui este carinha de novo. Então eu já tenho aqui 7 inputs. Acho que a minha câmera cobriu aqui. Mas eu consigo, acho, mostrar aqui, né? Eu tenho aqui o sexto input, que é index, né? Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho aqui esses carinhas. Se eu abrir aqui meu arquivo, expandi-lo, eu já vejo que eu tenho, né? Eu tenho tanto o arquivo anterior, quanto esse novo arquivo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entradas. Porque é o arquivo anterior com o novo arquivo, né? Então, essa é a questão do append, né? Você pode ir tanto para sobrescrever o arquivo, quanto dar o append que ele faz essa quebra de linha. Legal. Legal, Augusto. Então, putz, show de bola. Temos aqui nosso sistema de bidirecionalidade. E só que você não enviou o dado, né? Você não enviou o dado para o MQTT ainda. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o sisteminha de slider, tá? Eu vou colocar aqui para a gente poder, de fato, agora utilizar o gauge e o slider que a gente tem, que a gente não estava utilizando até agora. Então, o gauge aqui, eu vou pegar esse cara e vou colocá-lo no VFC aqui, tá? No meu node debug, no meu node output, porque eu quero ver na minha máquina esse carinha se mexendo. Então, vou expandir aqui esse cara, liguei, expandi. Aqui eu vou criar um novo grupo. Vou clicar aqui. Caso o seu seja do zero, o seu vai estar aqui assim, padrão, então é só você dar um expandir ele, clicar aqui no lápis, dar um update e dar um done aqui, que eu acho que ele já salva, tá? Aqui eu só vou criar aqui um novo. Vou vir aqui no lápis, adicionar um novo dashboard tab. Vou colocar aqui no lápis de novo. O nome vai ser MQTT VFC. Vou dar aqui um add. MQTT VFC, o nome aqui vai ser MQTT VFC Dashboard. Dar aqui um update. E o MQTT VFC Dashboard. E a unidade vai ser de 0 a 100. E aqui eu posso colocar o gauge que a gente estava... Enfim, gauge normal, né? Então, 30 e 60. Por exemplo. Enfim, algumas configurações aqui de gauge que eu posso ter. Dá aqui um done. Dá um deploy. Aqui ele só vai reclamar porque qual que é o valor que eu estou recebendo, né? Então, para não fazer um fluxo muito grande, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui e vou colocar para ele sempre ler do último valor da minha variável velocidade. Então, vou colocar aqui um deploy. Vou voltar para o Visual Flow Creator. No Read Time Series, eu vou tirar do meu período e vou colocar o último valor, tá? Last value. Daqui um done. O que ele vai fazer? Ele vai ler o último valor que tem naquele conjunto de variáveis. Então, enviou e apareceu aqui. Qual que é o meu último valor? True. Se eu colocar aqui como velocidade 100, dá um tempo, ler velocidade. Se eu expandir, ele lê agora a velocidade, tá? Então, esse last value, ele pega no seu conjunto de variáveis o último valor que ele tem, baseado no timestamp, tá? Então, se você enviou duas variáveis no mesmo momento, ele vai ler as duas variáveis no mesmo momento. Se você enviou uma um segundo depois da outra, ele vai ler a do último segundo. Que é o que eu vou fazer aqui pra gente fazer o nosso sisteminha de mostrar no gauge ali, tá? Então, vou dar aqui um OK. Vou dar aqui um Node-RED, vou voltar pro meu Node-RED. Aqui no gauge, vou expandir esse cara, vou colocar... Aí, qual foi o motivo de eu ter pego o nozinho do debug
e ter feito aquela configuração, né, de mostrar a mensagem completa. Porque agora eu posso vir aqui no Gauge, abrir aqui meu nó de debug, e aqui na direita, aqui no value e no velocidade, eu posso copiar aqui o path. Um copy path, value format. Ctrl C e Ctrl V. Ou seja, sempre que a velocidade chegar, ele vai mostrar este cara daqui, né? Este endereço de variável. Daqui um done, dá um deploy. E aqui eu já vou configurar o slider também, o slider, tá? Então, peguei aqui o nozinho de slider, coloquei entre o enviar a mensagem. Vou colocar o finalzinho dele com o início aqui do MQTT out, quer dizer, que é para enviar a mensagem. Vou expandir o slider. MQTT VFC Dashboard já está aqui configurado e o range vai ser de 0 a 100, pulando de 5 em 5, tá? E aqui é uma coisa assim bem rápida, não tô sem ser muito complexo aqui, tá? Daqui um done, o triângulo já sumiu, porque eu já defini em qual aba ele vai ficar aqui no meu dashboard. Vou dar um deploy. E agora, aqui no canto superior direito, caso você tenha baixado a biblioteca de dashboard, você pode vir aqui no canto superior direito e você tem, desculpa, aqui nesse pontinho aqui, né, nessa setinha para baixo, você tem aqui dashboard. E aqui eu vou escolher qual que é meu dashboard, que é o MQTT VFC. Então vou ver aqui em expandir. E eu tenho aqui já o meu MQTT VFC. Eu tenho tanto o meu slider quanto o meu gauge, né, que é o que a gente criou. Legal. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu Node-RED, no meu Visual Flow Creator. Para enviar os dados, eu vou trocar este cara daqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse meu MQTT de subscription, vou colocar também o barra hashtag, dar aqui um done, e eu vou colocá-lo, eu vou apagar o enviar o 100 e o 10, que a gente estava testando, e vou colocar para ele escrever neste carinha daqui, tá? Então, sempre que eu receber do meu local aqui, né, da minha base, do meu local de trabalho, ele vai escrever na variável aqui. E eu vou poder ler aqui no meu Gauge, tá? Então, vamos ver se está funcionando. E aqui a mesma coisa eu posso fazer aqui para o meu Gauge, que eu tenho aqui no meu Visual Flow Creator, conectar com o nozinho daqui, expandir aqui este cara, conectar de 0 a 100 também, mesma coisa. O value, como ele está vindo direto do MQTT, eu não preciso tratar nada. Dá aqui um done, dá um save. Tracinho, né? A setinha aqui pra baixo, dashboard. Setinha aqui pra cima pra ele expandir os dashboards que eu tenho. E aqui ele me traz, né, aquele dashboard que a gente tinha visto do... Deixa eu voltar, na verdade eu tenho que criar uma nova aba. Que é o Add... Lápis aqui de novo, lápis. Na verdade, criar um novo user, Add New UI, VFC, dá um Add, dá um VFC Slider, Update, e aqui VFC Slider, e o value igual de 100, ok. Então dá um Deploy, VFC, ele já aparece aqui, se eu expandir. Voltar aqui para os meus gráficos aqui. Opa, botei errado. Voltar aqui, eu tenho o meu VFC, mas deixa eu só corrigir porque ele puxou outro campo. VFC, dá um update, ok, VFC Slider. Deixa eu... Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apagar esses caras aqui porque eu não vou utilizá-lo. Então fica mais limpa a nossa área de trabalho. Agora se eu expandir aqui esse cara, ele ainda continua mostrando esse. Mas é estranho. Não deveria mostrar. Deixa eu apagar todos esses carinhas aqui. Só pra gente não ter problema, pra não ficar aparecendo outros campos ali. Delete VFC, deixa eu ver se não tem mais nenhum. Ok. Update, done, save.
Atualizar aqui a página. Talvez pelo ser do gratuito ele já esteja aparecendo aqui sozinho, porque não era para ele aparecer, mas enfim, a gente vai ali no de baixo e verifica pelo slider aqui de baixo, que é esse gauge daqui. O slider, ao invés de eu injetar minha variável manualmente, né, eu vou colocar o slider aqui para ela me escrever na variável velocidade. Então eu vou colocar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V, linkar o slider com a velocidade. O slider, mesma coisa, só vou dar 2 cliques aqui para configurá-lo, de 5 em 5, dar um save aqui e pronto. Se eu expandir aqui meu VFC e atualizar meu dashboard do VFC, aqui embaixo eu tenho tanto o meu slider quanto o meu gauge, né, que a gente acabou de adicionar. Deixa eu dar um zoom aqui só para não ficar aparecendo o KPI ali em cima. Legal. Ele dá zoom em tudo. Era para ele dar zoom só neste carinha daqui. Mas enfim. Então se eu abrir aqui o Node-RED, eu já criei aqui meu sisteminha de envio de dados, né, e salvar aqui no meu TXT. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir este cara. Então aqui eu tenho meu histórico, vou apagar este cara daqui. Apaguei. E vou começar a brincar. Então aqui no meu slider eu vou colocar 50. E aqui no VFC ele já leu e já escreveu aqui no slider. Se eu voltar aqui para minha aba, eu já vejo que está em 45, que eu coloquei 45, acho que não foi 50. Coloquei aqui 45, o meu slider aqui de baixo agora. Se eu escrever este cara, ele aqui vai escrever neste cara. Se eu voltar aqui no meu dashboard, eu vejo que o slider está em 45 e que na verdade eu fiz errado. Eita, peraí, que eu tenho que colocar este cara aqui no enviar, porque ele está enviando para o broker. Daqui a minha máquina local não lê nada daqui. Verdade, falha minha. Se eu voltar aqui no meu slider e atualizar aqui a página, descer aqui, colocar em 100, por exemplo, no meu Node-RED eu vejo que está em 100, de fato, porque o erro que eu tinha cometido foi que eu coloquei para ele só escrever, né? Então, quando ele escreve daqui, eu não coloquei nenhum fluxo para ele ler da variável e colocar no MQTT. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até apagar aqui esses caras que a gente não vai utilizar, vai acabar botando espaço. Esse meu slider ele vem para cá para se escrever aqui na minha variável. Então pronto, então nosso sisteminha está feito. Eu posso tanto ler a última variável, que vai acabar aqui, esse slider aqui, né, que ele vai escrever e já vai automaticamente enviar aqui, quanto eu posso ler a minha variável do minha máquina local e colocar aqui nessa minha variável do velocidade. Então eu posso voltar aqui no meu Node-RED dashboard e ir brincando. Então eu posso colocar aqui como, acho que 40 talvez. Ele escreveu. Se eu voltar aqui no meu dashboard, está 15. Se eu colocar aqui 45 talvez. Ele já escreveu aqui também 40. Aqui ele já leu, já escreveu. E aqui no meu Node-RED ele está em 40. Aqui deixa eu só fazer o seguinte. Fazer aquele mesmo esquema. Copiar aqui. E colá-lo aqui. É só o payload, acho que ele já entende, né? Ok, por isso que o gauge não está aparecendo. Que eu peguei a velocidade, a variável aqui completa e estava dando erro. Então se eu colocar aqui para atualizar aqui este cara, o Visual Flow, vamos mexer aqui de novo, então vou colocar um pouco mais para frente. O Node-RED aqui ele já leu da minha máquina local, né? Então 60 aqui da minha máquina local. Se eu abrir meu arquivo, eu já vejo que eu tenho todo o meu histórico. Então 5, 10, 15, 20, 25. É claro que isso aqui você pode colocar um campo à frente, por exemplo, nome valor, ou nome velocidade, velocidade igual o JSON que a gente estava mexendo, para ter o formatado mais bonitinho. Mas a gente tem aqui tanto o histórico, que a gente escreveu na nossa máquina local, quanto enviar o dado para o Insight Sub. Então, né, através aqui do slider, se eu mexer esse cara, como eu estou me inscrevendo no mesmo tópico, ele já está enviando a mensagem, né? E aqui no Insight Sub também eu vejo que está 60. Se eu pegar meu histórico, o último valor é 60. Então, é assim que a gente faz um sisteminha de bidirecionalidade no Insight Sub. Eu sei que ficou um vídeo um pouco longo, para ser um assunto um pouco mais simples, mas eu tentei passar por alguns tópicos aqui e um pouquinho mais além do que só enviar e receber dado.
Mas espero que tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem colocar aqui no chat que eu vou, assim que eu tiver disponibilidade, eu tentaria ajudá-los. E lembrando, né, esse tutorial aqui foi feito no ambiente de teste, no ambiente gratuito, então qualquer um que tiver acesso qualquer um que tiver acesso ao Insight Sub pode se inscrever também e fazer esses mesmos testes aqui, tá? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.